Boa noite a todos, com votos de muita paz, muita alegria. É muito bom estar nesta casa, encontrar com pessoas amigas, pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida pessoal, da minha vida como evangelizadora. E é muito bom ver todos bem, todos com Cristo. Bem, o tema que nos foi colocado, os caminhos da renovação íntima, tem que ser o nosso principal ideal de vida, ou proposta de vida, melhor dizendo. Porque é um desafio ao nosso ego. Nós somos espíritos imperfeitos. E nós estamos aqui na Terra, em trânsito, exatamente para colocar em prática essa proposta. E ao verificar, ao pesquisar o tema, eu encontrei um outro título também muito interessante: Ao Encontro de Nós Mesmos. Olha que bacana, né? Ao encontro de nós mesmos. Como me encontrar? Como me conhecer? Como me aceitar? Talvez seja esse o caminho que nós devemos trilhar, a autoaceitação. Nós somos muito desumanos com nós mesmos, somos muito críticos de nós mesmos e muitas vezes muito injustos. E esquecemos de sentir, essa é o meu verbo, sentir, que somos filhos de Deus, que somos espíritos com destino à perfeição, perfectíveis. Nós seremos espíritos perfeitos. No momento não somos, mas seremos. E às vezes a gente duvida muito disso. Nós duvidamos de nós mesmos. É tão fácil, né? Elogiar o outro, enaltecer o outro, e até mesmo criticar e julgar o outro. Aí quando o holofote volta para nós, aí as coisas mudam ou ficam difíceis para todos nós. No entanto, estamos aqui exercitando, estamos aqui caminhando, um passo de cada vez. E para iniciarmos essa reflexão, que cabe a nós, primeiramente, que vos falo, nós vamos nos orientar com uma lenda que é de domínio público, chamada A Felicidade Oculta. Conta a lenda que vários duendes se reuniram para fazer uma travessura com a humanidade, após ela prejudicar sua moradia, a natureza. Um deles falou: devemos roubar-lhes algo, porém, o que vamos roubar? Depois de muito pensar, um duende gritou: já sei, vamos roubar-lhes a felicidade. Porém, o problema vai ser onde esconder para que ninguém possa descobri-la. E assim, seguiu-se a reunião de doentes tramando contra o ser humano. O primeiro propôs: vamos escondê-la no alto da montanha mais alta que existe, o Monte Everest. E imediatamente negou o outro: não, lembre-se que eles conhecem a força e algum dia alguém poderá subir e encontrá-la. E quando um deles encontrar, logo todos saberão onde está. Em seguida, propôs o outro: então vamos ocultá-la no fundo do mar. E o outro contestou: não, se lembra que eles possuem curiosidade? Algum dia alguém construirá algum aparelho para poder descer e assim irão a encontrar. Outro mais gritou: então vamos escondê-la em um planeta distante da Terra. Responderam: não, recorda que eles têm inteligência e um dia irão construir uma nave para poder viajar a outros planetas e assim vão descobrir e todos possuirão a felicidade. O último deles era um duende mais velho e sábio, que havia permanecido em silêncio, escutando atenciosamente cada uma das proposições dos demais. Analisou cada uma delas e falou: creio saber onde escondê-la, para que realmente nunca a encontre. Todos viraram abafordados e perguntaram ao doente: onde?
respondeu: vamos escondê-la dentro deles mesmos. Estarão tão ocupados procurando lá fora que nunca a encontrarão. Temos coragem para muitas coisas, mas quando se trata de combater no nosso interior, mais fácil será empreender uma luta externa, onde encontraremos as desculpas para justificar os nossos equívocos, erros, falhas, vícios, postergando a introspectiva que devemos realizar para mudar o comportamento e corrigir o rumo da vida. Olha que coisa! Eu adoro histórias, eu adoro poesia, eu adoro música, porque elas têm o poder de nos levar a refletir e toca exatamente no ponto central do ser humano, que é o coração. Onde esconderam a felicidade? Dentro de nós. Será que temos a coragem necessária para empreender essa viagem interior? De destrancar dentro da gente a porta dessa felicidade? De escolher a chave correta ou as chaves? Que mundo é esse que está dentro da gente e que é realmente tão desconhecido? Conhecemos o macrocosmo, as galáxias, os planetas, os satélites, os Júpiteres da vida. Conhecemos o microcosmo, são os vírus, as bactérias, e que quase deixou nós 2 anos aí, tudo fechado dentro de casa, e o cientista lá trabalhando em cima, para ver se salvava vidas. E, no entanto, nós temos uma dificuldade enorme de procurar dentro de nós, de fazermos essa viagem introspectiva para alcançarmos a verdadeira felicidade. Então, um companheiro espírita chamado Juan Carlos, no blog Espiritismo, fala o seguinte: as imperfeições morais conduzem o ser humano ao cometimento de faltas que podem resultar em desequilíbrios causadores de grandes perturbações físicas e espirituais. Normalmente procuramos melhorar a aparência física, cuidar da beleza do corpo, fazer exercícios físicos para o fortalecimento da musculatura, mas não nos preocupamos com a nossa melhoria moral e espiritual para enfrentar os chamamentos que as provações proporcionam. Cuidamos do corpo físico, por que não cuidamos da alma? Por que não cuidamos de nós? Por que esquecemos que somos filhos de Deus? Por que esquecemos que nós temos uma luz interior pronta a ser despertada, pronta para brilhar? Então, a resposta é muito simples. Dominados pelo materialismo, damos asas ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, dentre outros sentimentos inferiores que evidenciam a pequenez espiritual em que vivemos. Ludibriamos-nos na posse dos bens materiais ou no prazer da riqueza e do poder, tendo como roteiro de vida o eu. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu detesto, eu aceito, eu não concordo. Sempre o eu, sempre o ego. Então o materialismo ainda está em nós. Isso não quer dizer que eu não possa procurar o conforto material, o bem-estar material. É tanto que a providência divina já tem trabalhado mentes aí muito aguçadas, muito despertas, que não estão procurando mais só acumular riquezas. Eles querem mais do que isso. Eles querem qualidade de vida. Porque eu posso ter a geladeira cheia, mas se o meu desequilíbrio alimentar for tamanho, eu vou gerar uma diabetes e não adianta ter a geladeira cheia. Porque eu não vou poder comer tudo que está lá. Então agora não é só o acúmulo de riqueza. Quando a gente estava lá na antiguidade clássica, nos tempos do Cristo, ou até antes disso, qual que era o mais desafiante do ser humano? É garantir a sobrevivência. Porque a produção de alimentos era muito mais difícil que nos dias de hoje. Hoje você tem a agronomia que orienta tudo.
Você planta e dá. No entanto, naquela época, sim, justificava você ter medo do dia da manhã. Mas hoje, agora, com o conforto que a gente tem, e o conforto veio material, veio para quê primeiro? Para nos liberar das preocupações com a sobrevivência do corpo físico e darmos mais atenção com a sobrevivência espiritual. É tanto que na área da medicina, a área da psiquiatria, a área da psicologia tem crescido enormemente. Porque agora não basta só a saúde física, fazer o tratamento só da anomalia física. Eu preciso ir atrás da causa. Então hoje nós estamos vendo aí campanhas e mais campanhas em prol da saúde mental e emocional. Isso é um avanço para a humanidade. Na procura de ciência, daqui a pouco, já que nós já não estamos visualizando, já tem aqueles que já estão atrás da saúde espiritual. Pegar a essência espiritual, pegar aquilo que é fundamental para você, independente da religião que seja. O importante é fazer aquele indivíduo feliz consigo mesmo. Eu ser feliz comigo mesmo. Por isso que você vê gente, casa, descasa, mas não é feliz com ele mesmo, então como é que ele vai ser feliz com o outro? Né? Tem um filho, não sabe lidar com o filho, não sabe lidar com a filha, não sabe lidar com a nora, com o genro, com o enteado. Não é? Porque ele não sabe lidar consigo mesmo. Ele não tem domínio de si, então, portanto, fica difícil para ele entender isso. Fica difícil para poder ele pegar e ver que precisa mudar de rumo. Então, o egoísmo é um grande obstáculo para a reforma íntima. Na cultura do eu, olhamos para as pessoas procurando nós mesmos. Pela cortina do eu, não conseguimos enxergar o nosso semelhante que necessita da nossa ajuda. Por outro lado, a importância da transformação moral surge quando o ser humano constata que os prazeres da vida material já não lhe satisfazem mais, estabelecendo um marco para o despertar do espírito em sua jornada de ascensão na direção do supremo bem. Eu vi uma amiga ontem comentar comigo que ela e o irmão não se conversavam. Ele não queria nem saber que ela estava viva. E a mãe apresentou o quadro de Alzheimer. E ela passando por uma dificuldade financeira muito grande, pedindo ajuda para o patrão, que é o meu também. Ele pega o celular, liga para ela e fala assim: o que você está precisando? Ela falou: por que você está perguntando isso para mim? Porque eu sei que você está passando dificuldade financeira. Ela falou: mas você bebeu? O que aconteceu? Você não queria falar comigo? Falou que já não era da família? Ele falou: não, você é minha irmã. Porque o Alzheimer da mamãe me fez acordar. Então a gente acha que aquela doença é só para aquele espírito que está ali. E é para a família inteira. O Alzheimer da mãe fez os dois irmãos se aproximarem. Ele está ajudando a irmã financeiramente, está ajudando a família dela, uma família homoafetiva. O casal tem uma filha e ele está ajudando essa família. Está trabalhando nele também com o chamado preconceito. Porque onde há amor, há Deus. Onde há amor. Eis a questão. Porque até no casal hétero, se não houver amor, Deus também não está lá. Então, portanto, fez ele trabalhar nele aquela mágoa, aquele ranço, aquele preconceito e ajudar, acima de tudo, aquela pessoa que é a sua irmã, independente da classificação social, religiosa, sexual, não interessa. O que nos interessa é o espírito que está ali. É esse o desafio nosso, é vermos no outro o espírito imortal que habita aquele corpo. É esse espírito que nos interessa.
É essa alma que tem a ver com a gente. Independente das suas escolhas nesta vida. Isso a gente entrega para Jesus, porque é Ele que entende. Se nós não entendemos, nem a gente vai entender o outro. Então cabemos a nós o respeito pelo outro, o respeito por aquela alma. Acima de tudo, aquele ser é uma alma, é um espírito. Então Joana de Ângeles comenta: quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento. De tal forma se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, um mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios, tragédias, calamidades, que foi o que aconteceu com essa companheira de trabalho. A família viveu uma calamidade, um infortúnio, que é a mãe que fica com Alzheimer. Mas esse Alzheimer foi o ponto de união dos irmãos. Aí está a obra do Senhor. Então, no processo de reforma íntima, é por certo demorado e delicado. Necessita de determinação, de interesse permanente daquele que abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige exercício de paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão e amor nas relações humanas. Aí, falando assim filosoficamente, já não sacia. Mas eu falei assim, gente, mas eu não tenho essa autoridade moral. Quem é que a gente podia nos basear que realmente fez a famosa reforma íntima? Quem que é que nesse planeta conseguiu fazer isso? E não é que a inspiração veio? Então, nós vamos nos basear uma personalidade no qual eu sou muito fã, eu acredito que vocês também. O nosso querido e amado Paulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Você algum dia decidiu mudar sua vida e se transformar de fato? Com essa decisão você compreendeu o verdadeiro significado do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ensinado por Jesus, e passou a praticar este mandamento? A transformação moral de uma pessoa baseada na prática desse ensino do Mestre não depende da religião que ele professe, pois essa transformação que salva qualquer criatura das sombras do mal a conduz ao caminho da perfeição espiritual. Tal transformação moral é chamada de Estrada de Damasco, local onde ocorreu a modificação de Saulo de Tarso, de implacável perseguidor dos primeiros cristãos, a um dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. A sua conversão ao bem aconteceu em pleno deserto, quando se dirigia a Damasco para prender Ananias, líder do cristianismo naquela cidade. Nesta ocasião, o Cristo, nimbado de luz, vem ao seu encontro em docíssima voz e lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo indaga: quem sois vós, ó Senhor? Eu, meu filho, sou Jesus. Respondeu-lhe a visão. E sob forte emoção e lágrimas, Saulo ouve Jesus dizer-lhe com paternal carinho: não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu e perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus respondeu: levanta-te, Saulo, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Saulo sentiu-se mergulhado em sombra, estava cego, e instalado numa hospedaria em Damasco, foi procurado por Ananias por determinação de Jesus.
e pondo as mãos nos olhos de Saulo, restituiu-lhe a visão. Curado, Saulo, tomando o nome de Paulo, negou a si mesmo, arrependeu-se, tomou a sua cruz e seguiu o Cristo até o fim de seus dias. Aí eu curiosa, porque Saulo, agora Paulo, eu fui atrás do significado do nome, eu adoro o significado de nome. Então Saulo é um nome hebraico, que significa desejado. E Paulo é um nome latino, que significa pequeno. Olha que interessante. Antes era o grande e desejado Saulo, o futuro líder fariseu, o orgulho da raça judaica. Agora é Paulo, o pequeno seguidor do Cristo, que se tornou um dos maiores exemplos de renovação íntima da história do cristianismo. Ele fez uma trajetória de 360 anos, numa só vida. E tem outros exemplos do Evangelho que são maravilhosos, que mostram essa conversão. E nós vamos discutir isso também. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, Paulo diz o seguinte: sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Aí eu fui atrás de outras duas palavras: conversão e transformação, porque os nossos irmãos evangélicos falam muito na conversão, no meu converter. E o Espiritismo fala de transformação. Aí eu achei isso curioso e fui atrás também. Então, conversão vem do latim, do verbo converteres, que significa ação de voltar, de retornar. Aí eu vou fazer a conversão lá na frente para pegar outra via. Então, eu estou retornando o caminho. Está errado? Não. Estou retornando o caminho do bem. Correto, estou convergindo para o bem. Estou me convertendo ao cristianismo. Está correto. Mas quando a gente vai na palavra transformação, vem do mesmo latim, do verbo transformare, que significa a possibilidade de expressar de outras maneiras. A transformação é algo natural, intrínseco à existência do universo, bem como a de todos os seres viventes. É por meio da transformação que passamos a ter a possibilidade de viver, de pensar e expressar ideias de novas maneiras. É mais profundo. Deu para perceber? Mais profundo. Por isso que o Espiritismo fala de transformação moral, de renovação moral. A conversão é válida, porque Paulo vai convergir a rota evolutiva dele. Está correta. Mas ele não conseguiria isso sem uma transformação íntima. Porque quantas pessoas fazem a conversão, aí quando vê, converte ao contrário de novo. Aí cai de novo e volta. Não é? Agora, a transformação não é nítida. Ela é certeira. Eu me transformo numa nova maneira de viver, de pensar e de expressar. Eu tenho uma nova proposta de vida. E foi o que Paulo de Tarso fez por nós. Ele fez o chamado batismo de fogo, que eu adoro esse termo. Então, o que é o batismo de fogo que Paulo de Tarso viveu? Simbolicamente, significa esterilizar-se das contaminações contraídas no decurso de suas várias encarnações. O que é o fogo? É um dos 4 elementos do universo, não é isso? Biologicamente falando. Qual é a função do fogo? Aquecer, queimar, cozinhar, iluminar. A gente não vive sem fogo, a gente fica sem energia elétrica, mas sem fogo a gente não fica. Logo não vai querer pegar isqueiro, fósforo aqui e vai acender. Porque o fogo salva. E a função do fogo é esterilizar. Aonde que a gente esteriliza? Esterilizar os instrumentos dos médicos no passado? No fogo. No fogo. Antes de vir a bendita energia elétrica, graças a Deus, que agora tudo é elétrico,
Mas o Espírito inicia uma luta pela sua renovação, reparando os males cometidos. Aí eu lembrei de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno, que vale a pena ser lido. É um livro muito gostoso de ler. A primeira parte, todo o tratado filosófico, e a segunda parte, casos que ele ilustrou, que ele pegou nas reuniões mediúnicas e que ele ilustrou. Então ele fala lá do processo de transformação moral do espírito. Que primeiro vem o arrependimento, depois vem a reparação e depois a expiação. Não adianta só arrepender, não adianta só converter. Eu preciso transformar. E para transformar, eu tenho que reparar os males cometidos. O que é que Marcelo, me ajuda a lembrar aqui, aquele pequenininho personagem lá do Evangelho que subiu no sicômoro para ver Jesus? Zaqueu. Que é o nosso amado Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes foi Zaqueu. O que o Zaqueu fez? Ele arrependeu, levou Jesus para a casa dele, porque Jesus falou: meu filho, desce daí, me leva para sua casa. Aí todo mundo: quê? Esse homem é louco, vai levar para ele uma casa de pecador. Porque ele era cobrador de impostos, né? E Jesus associou com ele na casa dele, dormiu na casa dele, e ele falou: Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar para os pobres, e vou reparar com aqueles que eu tirei a mais, 2 ou 3 vezes a mais. Aí o que o Cristo falou? A salvação entrou nesta casa no dia de hoje. Porque Zaqueu foi além. Ele viu Jesus, arrependeu, sentiu a vibração crística dele e falou: agora eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser cristão. Então eu vou reparar o meu erro. Eis aí o processo de transformação. Esse é o batismo de fogo que Paulo fez. Então, o Espírito inicia uma luta pela sua renovação, reparando os males cometidos. O batismo pelo Espírito é a constância na prática do bem, com a consequente evolução moral, obtendo por mérito o reconhecimento do plano espiritual superior, e é quando o indivíduo consegue sintonia com o mundo maior. Então, qual é o processo? Eu me arrependo, eu me faço uma proposta de vida, eu procuro reparar os meus erros, eu procuro praticar o bem no meu esforço diário, e em contrapartida, eu aqui vou entrar em sintonia com as vibrações mais elevadas. Então eu vou elevar a minha vibração, os espíritos vão descer até mim e vão criar uma sintonia. E nessa sintonia, nós vamos então usufruir da companhia de nobres espíritos da luz. Isso não quer dizer que os nossos companheiros infelizes, a quem a gente deve amor, não estejam do nosso lado. Porém, eles vão saber que nós também temos outras companhias. E possivelmente eles serão também evangelizados. Porque se eu me evangelizo, eu evangelizo todo aquele que está comigo. Se eu me esforço, eu sou espelho para o outro que está ao meu lado. A começar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelo nosso pai, pela nossa mãe. Por quem mais quer? Porque o mundo precisa de pessoas éticas. E o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, nos dá todo o alimento necessário, a orientação necessária para que sejamos cidadãos éticos nesse mundo que precisa. Agora eu não vou pensar mais no mundo que eu vou deixar para o meu filho. Agora estou pensando em que tipo de filho que eu vou deixar para o mundo. Quem é esse menino que eu estou formando hoje? Que tipo de adulto que ele vai ser? Que tipo de pai que ele vai ser? Que tipo de profissional ele vai ser? Porque é um mundo de regeneração. Esses espíritos estão reencarnando para regenerar, para transformar o mundo que nós estamos vivendo. Porque a transformação começa dentro de nós, no meu mundo interno e não no mundo externo. O mundo externo que tinha que mudar já está mudado.
cada vez mais. E tudo isso por vontade e determinação divina. Agora a determinação tem que estar interna, tem que estar dentro de nós. Então André Luiz, nas suas mensagens maravilhosas, ele traz uma referência prática que nós usamos em evangelização, quando a gente vai dar um conceito evangélico, filosófico, doutrinário. A orientação que a gente recebe é sempre dar uma referência prática, ou seja, um exemplo prático, ou uma imagem. E André Luiz usou uma imagem muito comum, chamada chaves libertadoras. O que é uma chave? A chave é esse instrumento maravilhoso que pode abrir ou fechar algum lugar. Quando a gente perde a chave, a gente fica apavorado, não é? Ai, meu Deus, eu quero minha chave. A chave do carro, chave da casa. Não posso perder minha chave. A chave, ela é uma simbologia de abrir ou fechar. E é engraçado, está nas nossas mãos. Ela tem que estar nas nossas mãos. Então André Luiz chama de chaves libertadoras. Quais são elas? Quando vivemos o desgosto, qualquer contratempo aborrece. No entanto, sem desgosto, a conquista de experiência é impraticável. Obstáculo. Todo empeço atrapalha, mas sem o obstáculo, porém, nenhum de nós consegue efetuar a superação das próprias deficiências. Decepção. Qualquer desilusão incomoda. Todavia, sem decepção, não chegaremos a discernir o certo do errado. Enfermidade. Toda doença embaraça. Mas sem enfermidade, entretanto, é muito difícil consolidar a preservação consciente da própria saúde. Tentação. Qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria existência. Prejuízo. Todo golpe fere. Sem prejuízo, porém, é quase impossível construir segurança nas relações uns com os outros. Ingratidão. Qualquer insulto à confiança estraga a vida espiritual. No entanto, sem o concurso da ingratidão que nos visite, não saberemos formular equações verdadeiras nas contas do nosso tesouro afetivo. Desencarnação. Toda morte traz dor. Mas, sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendemos, à face disso, que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios, desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras, que funcionam em nosso espírito, a fim de que mude para o eu deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que compete mudar. Por isso que nós somos só instrumentos, tá, gente? Porque eles é que sabem as coisas. São esses espíritos de luz que, por misericórdia divina, nos libertam das nossas imperfeições, nos apoiam, nos auxiliam, pensam em nós, oram por nós e, principalmente, nos amam, em nome do Cristo. E vamos honrar essas mensagens que recebemos do alto, nos esforçando a cada vez mais para nos transformarmos nos homens e mulheres de bem, como diz o Evangelho. E isso é possível, desde que eu queira e que essa proposta seja clara para mim, como espírito imortal. Que o amado Mestre nos abençoe de sempre. Assim seja.